Então vamos lá, gente, para mais esse exemplo aqui, ó. A derivada da minha função em relação a x de xy elevado a xy. Isso daqui, para ambos os casos, tanto a derivada da minha função em relação a x como em relação a y, vai ser uma regra do produto, porque aqui a gente tem o xy aqui, ó, multiplicando um e elevado a xy. Então vai ser regra do produto para os dois casos. Então, em relação a x, a regra do produto vai dizer, então, isso aqui é a primeira parte e aqui é a segunda parte. Então, vai ficar assim, ó, xy, que multiplica e elevado a xy, certo? Mais xy elevado a xy. Vou derivar aqui o primeiro e vou derivar o último. Derivada da minha função em relação a x vai ficar... Derivada de x é 1. Então, vai ficar só o y, que está multiplicando e elevado a xy. Mais... a derivada disso aqui é uma constante, né? E a derivada do e elevado a x, então, ó, vamos repetir isso daqui. A derivada do e elevado a xy se repete exatamente do mesmo jeito, e elevado a xy, vezes a derivada disso daqui em relação a x, que é 1. Não precisa nem de colocar esse vezes 1. Já morria o problema aqui. Certinho? E se eu for derivar em relação a y, se não me engano, vai dar a mesma resposta, porque é basicamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Xy e elevado a xy, ó, para derivar o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro e deriva o segundo. Agora a gente está derivando a função em relação a y. Em relação a y, então, ó, o x é constante. Então, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar x e elevado a xy, mais, aqui a gente repete xy, e a derivada aqui, ó, em relação a y, vai ficar e elevado a xy, vezes a derivada disso aqui em relação a y, que é 1. Então, a única coisa que mudou foi logo no comecinho, aqui tinha a derivada aqui em relação a x vai sobrar só o y, e a derivada aqui em relação a y vai sobrar só o x. Basicamente é isso. Vamos tirar mais um exemplo aqui do livro que a gente está usando. Ó, só para vocês saberem, hoje o livro que eu estou trabalhando é esse daqui, ó, do Guidoriz, um curso de cálculo, certinho? Então vamos lá. Vou pegar outra folha aqui que não vai caber. O quarto, f de xy igual a 4xy menos 3y ao cubo elevado ao cubo mais 5x ao quadrado y. Então vamos lá, vamos fazer isso daqui agora. Vamos derivar primeiro a minha função em relação a x, certinho? Então, em relação a x, isso daqui vai ser o quê? Uma regra da cadeia. Vou descer o 3, repete tudo que está dentro ali, mesmo jeitinho, e 3 menos 1, 2, vezes a derivada daqui de dentro em relação a x. A derivada aqui de dentro em relação a x, ó, derivada de x é 1, então vai sobrar só o 4y, que no caso é constante, menos a derivada disso daqui em relação a x é 0. Então, acabou essa primeira parte aqui. Mais a derivada disso aqui em relação a x, ó, a derivada de x ao quadrado é 2x multiplicado por 5y, que no caso é constante, vai ficar 10xy. Então, ó, ficaria que é 2x multiplicando por 5y. Então, vai ficar 10xy. E acabou. A derivada da minha função em relação a y vai ser o que agora? Agora, em relação a y. Em relação a y vai ser desce o 3 do mesmo jeito. Repete tudo que está lá dentro.
3y ao cubo. E aqui, ó, se eu descer o 3, vai ficar 3 menos 1, que é 2. Do mesmo jeito que tá aqui em cima, que a gente fez para x. Vezes, agora eu vou derivar aqui dentro em relação a y. Em relação a y, a derivada de y é 1. Então, só vai sobrar 4x. Mas esse daqui não é zero, igual foi de cima. Porque aqui tem y. Derivada aqui em relação a y, eu vou descer o 3. Então, 3 vezes 3 dá 9y ao quadrado. Agora sim. Mas a derivada disso daqui, ó, em relação a y, a derivada de y é 1. 1 vezes 5x ao quadrado fica 5x ao quadrado. Certinho? Então, tá aí a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Vou fazer mais exemplos.